A análise foliar pode ser uma ferramenta para refinar o nosso manejo, aumentar a produtividade e ter um diagnóstico melhor de como que está a nutrição da nossa lavoura. No vídeo hoje a gente vai falar de como que a análise foliar pode servir para você ajustar a fertilidade e conseguir maiores produtividades. Olá, meu povo! Estamos chegando para mais um vídeo aqui do canal. Deixar o like, se inscrever, né? Toda aquela coisa ali. É importante, a gente consegue trazer mais e mais conteúdo para vocês. Hoje vamos falar sobre análise foliar. Você que está com dúvida, está pensando em fazer, não sabe como fazer ainda, hoje a gente vai dar uma perspectiva aí de como que você pode começar a se organizar também para contar com mais essa ferramenta para conseguir maiores produtividades. Vamos começar então? Tá muito interessante o vídeo de hoje, me acompanha aí até o final porque tem bastante conteúdo. Olha só, eu já falei em alguns eventos aqui do canal sobre esse caso aqui, o recordista americano lá de produtividade de soja. Ele conseguiu em um talhão, eu não me lembro exatamente qual que era o tamanho, tá? Não era tão grande assim. Mas só para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, nós estamos falando dos campeões do SESB, né, recordistas brasileiros de produtividade de soja, de 130 até 140 sacos por hectare de soja. Esse cara aqui lá dos Estados Unidos, o Alex Harrell, ele conseguiu 231 sacos por hectare. Ah, Jonathan, mas lá nos Estados Unidos é uma condição diferente do Brasil. É verdade, é diferente. Só que a gente pode também se espelhar e dar uma olhada, né, no que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos, né, que é um grande produtor agrícola, né, compete aí com o Brasil, com a Argentina, com a Austrália também, de maiores produtores, para a gente ter uma ideia, né? Então ele passou ali, o que que fez ele ganhar ou ter, né? O que que na opinião dele foi o diferencial para ele ser o recordista mundial de produção de soja. Ele destacou aqui que, por exemplo, ele tirou o milho na safra anterior de verão, utilizou análise de solo a cada acre. Lá nos Estados Unidos eles utilizam acre, né? Então bushel por acre, né? O acre lá nos Estados Unidos é equivalente a 4.000 metros quadrados, mais ou menos, então dá 0,4 hectares, com aplicação de calcário. Tinha necessidade, então ele fez análise, coletou, tinha necessidade de calcário e já aplicou calcário. No outono ele plantou espécies de cobertura como aveia, centeio, triticale e rabanete. Eu também falo sobre isso. Plantas de cobertura é muito importante. Tem estudos de casos de produtores aqui da consultoria do canal também que conseguiram elevar 30%, 50% da produção apenas por estar fazendo adotando essa prática, né, de plantas de cobertura. Também ele aplicou cama de frango. Olha só, eu sempre falo da cama, na nossa querida cama de frango, né? Ele fez aplicação recordista mundial de produção de soja, aplicou gesso também. E outra coisa que ele trabalha com análises foliares com frequência e também trabalha com a administração de todos os nutrientes essenciais para as plantas. Então nós temos aí conseguindo ver que ele faz análise foliar. E aí a gente consegue, em alguns casos, inclusive, contornar alguns problemas, identificar algumas coisas que aconteceram para ver se dá para aplicar algum produto, resolver algum problema ao longo da safra. Dá uma olhada aí, ó, produtor de milho, ele nos mandou já um tempo atrás essa foto, ele tinha aplicado uma dose de calcário de 10 ou 12 toneladas por hectare, aplicando muito fósforo na linha de semeadura em uma área de abertura, deficiência de zinco. Então, com uma análise foliar, é claro, que depende do caso também, mas de maneira geral, uma análise foliar eu consigo identificar o que está alto e o que está baixo para eventualmente fazer também uma pulverização e corrigir esse problema. Como que nós podemos interpretar a análise foliar? Lá dentro da nossa escola de adubação, nós temos algumas aulas só falando sobre interpretação de análise foliar, estratégia de manejo, né? Tem muito conteúdo relacionado a isso, então você que for membro da nossa escola de adubação, entre lá e dê uma olhada também nas aulas completas. Mas basicamente a gente tem que bater segundo o teor referência para cada cultura agrícola. Então, para a soja tem teores referência de nutrientes das folhas, para milho tem outra, para batata doce tem outra, para citros tem outra, banana, etc, etc, etc. Cada cultura tem os seus teores de referência, perfeito? Eu coloquei aqui para vocês os teores de referência de nutrientes, macronutrientes, mas tem dos micro também, eu coloquei só dos macro aqui, para a cultura da soja. Então, tem sem pecíolo e com pecíolo. Você deve ver que se você fez a coleta da folha sem pecíolo, você utiliza essa linha aqui de interpretação.
Então você vai mandar as folhas lá, nós temos manuais de coletas de folhas para cada cultura agrícola. Ah, eu não sei como fazer a coleta. Liga lá para o teu laboratório que você manda a tua análise de solo, fala, fulano, você faz a análise foliar? Faço. Ah, eu quero fazer aí para soja, como que eu faço a coleta? Eu quero fazer para milho, como que eu faço a coleta? Conversa lá com eles que eles te mandam também. Quem é membro da Escola do Adubação, nós temos lá um PDFzinho também com algumas indicações lá de coleta. Aí você liga lá, faz a coleta, não é muito complicado, envia para o laboratório, vai chegar o resultado da análise foliar, e aí você vai bater os dados da análise com os dados dos teores referência para aquela tua cultura agrícola. Ah, tá fora um potássio, por exemplo, pode estar fora um potássio. E aí você vai identificar por que está faltando potássio. Por que está fora do meu teor referência? Ah, um estresse hídrico. Ah, é porque eu tenho uma camada compactada. Isso é comum de acontecer. Às vezes tem um nutriente lá no teu solo, você fez a recomendação de adubação, porém o solo está compactado, a planta não está conseguindo absorver, não está conseguindo desenvolver raiz, e aí é um problema. Então você vai conseguir linkar as informações da sua análise de solo, que é fundamental você fazer, com a análise foliar para conseguir ter uma noção, né? Então pode ser a questão de compactação de solo, que a planta não está desenvolvendo raiz, não está conseguindo absorver. Deficiência de micronutrientes que não são observadas na análise de solo. Micronutrientes, eu tenho a quantidade que eu preciso é muito baixa. Então, às vezes, na análise de solo eu não consigo um dado tão preciso de micronutrientes. É o caso do boro, né? Às vezes o boro ali, você vai ter 1 miligrama, que seria a mesma coisa do que 1 ppm de boro no meu solo. Se a coleta não for muito bem feita, muito representativa, como é uma fração muito pequena de boro que está mensurando ali, pode ser que não seja tão real. Então, você complementa com uma análise foliar já no início do ciclo para definir se você vai posicionar um boro, se você vai posicionar um manganês, porque aqueles micronutrientes ali, eles estão realmente em concentrações muito baixas no solo, você casando informação dos micronutrientes na análise de solo, com informação de micronutrientes na análise foliar, opa, você já tem informação aí pra caramba, para tomar decisão. Dificuldade das plantas em absorver nutrientes em anos de seca, também você pode pensar assim, deu um ano de seca, a planta está aprofundando a sua raiz, a tendência é ela aprofundar a raiz, certo? Vou imaginar que você tem ali e a planta não está conseguindo aprofundar a raiz, está com deficiência nutricional e tudo mais. Você vai fazer, por exemplo, pensar em fazer no próximo ano uma análise de perfil, de profundidade, de 20 a 40, ou fazer essa análise de solo escalonada entre 0 e 10, em 10 e 20, entre 20 e 40 centímetros, para saber, às vezes, se você não tem muito alumínio, está com pH muito baixo, tem pouca base também em profundidade. Então, com essas informações, análise de solo, análise foliar, você já consegue ali ter mais informações para também ter um diagnóstico de uma lavoura, por exemplo, que não está respondendo tanto aos fertilizantes. Então, é uma ferramenta muito boa. Jonathan, eu sou obrigado a fazer análise foliar, então eu tenho que fazer análise foliar em todos os anos? Olha, eu acho que não é fundamental, principalmente para aquelas áreas de abertura ou áreas de menor expectativa de produção, áreas com um nível tecnológico um pouco mais baixo. Porém, como é uma ferramenta barata de se fazer, né, eu acho que compensa muito você fazer esse ajuste, você conhecer como é que está a sua lavoura também ao longo do ciclo através de uma análise de folha. Não é caro, compensa, é uma informação a mais que você tem. Como eu falei, produtores aqui da nossa consultoria, eles têm a sua pasta. Eu tenho a pasta lá do cara que planta soja, ele tem às vezes de 2020, análise de 2020, 21, 22, 23, análise de solo, análise de folha 20, 21, 22, 23. Aí ele tem uma informação muito boa para ir melhorando aquela área dele, né? Intervenções que a gente pode fazer a partir de uma análise foliar. Anotem aí. Aumento da dose de fertilizantes nitrogenados em cobertura. Às vezes você fez uma análise foliar, você já tinha planejado uma adubação nitrogenada, porém o que aconteceu? Deu muita chuva, né? Deu muita chuva, lixiviou o nitrogênio, como vocês sabem, ele é muito móvel no meu solo, você pode ter ele facilmente lixiviado. E aí, pela análise de folha, você viu que o teor referência de nitrogênio está abaixo do que seria o ideal para aquela cultura, né? Então, está faltando nitrogênio, vou aumentar um pouquinho mais a minha adubação nitrogenada. Complementação com nutrientes via foliar, aí pode ser, por exemplo, o magnésio, pode ser micronutrientes,
complementação. Veja que eu não estou falando de você substituir nutrientes de solo por adubação via foliar. Porque tem muita gente que confunde. Ah, não, então eu vou colocar um NPK completo só na folha. Não dá, pessoal, tá? Não dá. Então, faça uma análise de solo. Por isso que quem faz análise foliar, na verdade, né? Eu tô falando meio que chovendo molhado. Por quê? Quem faz análise de solo, faz análise foliar também, já é uma pessoa que já tem a consciência dos nutrientes, do meu manejo de fertilidade. Ah, Jonathan, mas eu não faço ainda. Não tem problema, pessoal. Se você não faz ainda, começa a fazer. Simples assim. Começa a estudar, assiste os vídeos aqui do canal, participa da nossa escola de adubação, sei lá, pergunta no nosso Instagram, e aí você vai refinando cada vez mais o seu cultivo. Eu sempre falo, se você estivesse trabalhando para uma agricultura de subsistência, não, é só plantio para minha família consumir aqui, é só... Tá, beleza, não precisa fazer análise de solo, só planta lá com esterco, beleza. Agora, se você está trabalhando com agricultura comercial, você quer ganhar dinheiro com o seu cultivo, por que não investir numa análise de solo, numa recomendação de adubação, né? Numa análise foliar? Vai ser muito barato. Vai retornar para vocês 10, 20 vezes. Quem acompanha os estudos de caso do canal aqui, de caso de consultoria, vocês sabem disso. E às vezes é um ponto que você muda aqui disso para aquilo e já faz total diferença. Porque isso aqui é ciência. Investigação ao final da safra dos problemas de baixa absorção de nutrientes pelas plantas. Então, aquilo que eu falei, planta está absorvendo pouco, análise foliar apontou pouco potássio, investigação que você pode fazer, abrir uma trincheira naquele talhão, ver se não tem camada compactada, né? Às vezes, se foi um ano de seca, talvez fazer uma análise de 20 a 40 em profundidade para saber se você não tem um alumínio tóxico, pouca base e uma saturação muito baixa em profundidade, para saber se você aplica um gesso ou não. Então, quando que você vai decidir fazer uma análise foliar? Pode ser agora mesmo, você está com a sua lavoura se desenvolvendo, seja ela lavoura anual, como soja, milho, feijão, trigo, ainda dá para fazer algumas intervenções. Culturas perenes é ainda melhor, sei lá, você tem citros, banana, café, né, manga, uva. Tem culturas perenes, é ainda melhor você fazer. Quanto maior o valor agregado da cultura, melhor ainda é você fazer. Mas desde culturas anuais até as culturas perenes de maior valor agregado, eu acho que compensa muito você utilizar mais essa ferramenta de diagnóstico, principalmente pensando em refinar cada vez mais os seus manejos de fertilidade. Porque é aquela coisa, né? A mesma coisa que um médico. Você vai no médico, ele vai te dar o remédio lá, mas ele diz, olha, se não melhorar ou melhorar pouco, você volta aqui, porque talvez seja necessário você ajustar a dosagem do remédio, trocar o remédio, e a mesma coisa acontece com a agricultura. A gente deve implementar as melhores técnicas que nós temos disponíveis para aquele momento, mas é claro que sempre cabe ajuste e sempre a gente pode fazer ajuste para ter um solo e uma lavoura cada vez mais equilibrada do ponto de vista nutricional, mas também de produtividade, de sanidade e de tudo mais. Ok? Se você precisar da nossa consultoria agrícola, aqui abaixo tem um link, você pode nos chamar lá no WhatsApp e explicar o que você está precisando. No mais era isso, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.